countdown begins. Every moment counts. Now, for the believer, it's not where you'll spend eternity. For the believer, it's how you'll spend eternity. The decisions you make today determine where and how you will spend eternity. You will not be judged on what you did. You will be judged in the light of what you were called to do. At the zenith hour, there's no second chance. Whatever we do in this zero time determines how we're going to spend eternity. Life is but a vapor. If you really want to know the truth, every one of us are going to touch people's lives if we just do what we're called to do. This 12-part series will challenge you to confront your motives, making your life count from this moment on as you face your own eternity with great confidence on Judgment Day. Hora 12! A noiva está chegando! Você já parou para pensar que a gente vai realmente deixar essa cidade para sempre? E eu fico... Uau, cara! Isso vai ser muito bom, certo? Então deixa eu dizer, estamos na hora 12 e algo veio ao meu coração. Antes de eu pregar a última sessão, eu estava no meu quarto de hotel hoje, e foi o seguinte, eu falei sobre multiplicação, sabe, nas últimas 2 horas, e, sabe, eu fiquei pensando em vocês nesta igreja, porque, sabe, o pastor Rob e Linda são um dos casais mais fantásticos que eu conheci, e Rob disse para mim anos atrás, ele disse, você pode vir gravar aqui sempre que quiser, pagaremos todas as despesas, apenas queremos a palavra de Deus indo adiante, Deus nos deu esse equipamento. Quantos ministros fariam isso? Sabem? Sim, eu aplaudo vocês. E eu quero me certificar que isso fique gravado nessa 12ª hora, porque, sabem, nós, na verdade, estimamos, sabe, temos 4 caras na nossa equipe que são pastores auxiliares e ministramos a eles. E sabe, às vezes passamos 40 minutos ministrando para eles, porque sabemos que o papel de pastor é quase... mais do que qualquer outro, pesado às vezes. E veja, eu começo a engasgar de emoção porque eu amo pastores. Pastores passam por coisas que vocês nunca entenderão. E para vocês que estão assistindo aí o vídeo agora, tem a sua igreja, vocês não entenderão, porque eu falo com esses caras, eu digo, a sua primeira prioridade é falar com esses caras, ministrar a eles. E sabe, temos relação com 10.000 igrejas. E 10.000 igrejas receberão esse currículo e tudo foi feito na sua igreja. Vocês percebem que agora vocês tocaram, sabe, estamos falando, sabe, quase 1.000 na Austrália, todos os Estados Unidos e alguns na Grã-Bretanha. Vocês tocaram todas essas igrejas, porque seus líderes disseram, queremos semear isso. Vocês são o povo do reino. Do reino. Obrigado, Rob e Linda Thompson. Eu mal consigo agradecer. Obrigado. Sim, Senhor, eu aplaudo vocês. Então eu quero me certificar que isso fique gravado, porque... eu amo quando a mentalidade do reino é mostrada. Isso é um exemplo. Queremos mostrar ao povo de Deus. Entendem o que eu digo? Amém? Certo? É hora 12. Rapaz, isso é muito bom. Vá comigo para Romanos 14. Romanos 14. Quantos sabem que nas últimas horas eu falei sobre edificar o reino, mas dividimos isso em 2 partes e a segunda foi qual? Nossa influência pessoal, certo? Então agora vamos falar especificamente, embora tenhamos falado isso nas horas da multiplicação, vamos falar especificamente da nossa influência pessoal. Deixe-me ler, seremos recompensados ou sofreremos perdas com relação à nossa influência na vida de outros. Isso não será resultado somente dos nossos ministérios, mas também da nossa caminhada pessoal. Repitam, caminhada pessoal. A forma como vivemos e tratamos outros. Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 3... verso 10, na Nova Tradução Viva, mas vocês sabem como eu vivo e qual é o meu propósito na vida. Conhecem minha fé, por quanto tempo sofri, conhecem meu amor e minha paciente perseverança. Vocês veem como ele está indicando o seu caráter, o que Deus desenvolveu em sua vida, a integridade pela qual ele vive, a natureza na qual ele vive e não só o seu ministério. Estão comigo? Se nós vemos pessoas como inferiores, as trataremos assim. Não consideraremos o que precisam e falaremos de cima para baixo. Eu vou dizer de novo. Se vemos as pessoas inferiores a nós, as trataremos assim, não cuidaremos do que elas precisam e falaremos de cima para baixo. Foi por isso que o apóstolo Paulo, em 56 DC, disse, eu sou o menor dos apóstolos, eu sou o último da fila dos pregadores. É assim que ele via a si mesmo.
Mas então, 7 anos depois, em 63 DC, ele escreveu aos Efésios e disse: para mim que sou o menor dos menores de todos os santos. Então ele progrediu de ser o menor dos pregadores e depois de alguns anos ele era o menor dos santos. E pouco antes dele ser decapitado em 65 DC, ele escreveu uma carta a Timóteo e disse: Cristo Jesus veio ao mundo salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele foi ao fundo do poço de toda a humanidade. Este deve ser nosso progresso. Devemos crescer em humildade, não crescer em orgulho. Quanto mais você vê a Deus, quanto mais conhece a Deus, quanto mais sabe que conhece a Deus, mais você cresce em humildade. Qualquer um que diz eu conheço a Deus e não anda em humildade, mas em arrogância, em orgulho, ele não conhece a Deus. Certo? Estão comigo? Eu disse, estão comigo? Se vemos pessoas como inferiores, as trataremos assim, não cuidaremos das suas necessidades e falaremos de cima para baixo. Se valorizarmos as pessoas, procuraremos edificar e fortalecer as suas vidas com o coração cheio de compaixão e amor. Se vemos as pessoas como fontes, as usaremos, principalmente quando nossas vontades e desejos são postas acima do seu valor. Se vemos pessoas como seres criados à imagem de Deus, extremamente preciosos e valiosos, então nossa motivação será abençoar outros, mesmo que pareça que seja às nossas próprias custas. Eu era uma pessoa muito egoísta antes de ser salva. Minha mãe costumava chorar. Eu lembro que ela dizia, você é muito egoísta. E eu era. Então, quando eu fui salvo em 79, o Espírito Santo teve que atacar as fortalezas do meu egoísmo. E eu vou dizer, os primeiros 10 anos foram difíceis. E uma das fortalezas, como resultado do egoísmo na minha vida, era a lascívia sexual. Deus me libertou deste espírito, dessa fortaleza em minha vida em 5 de maio de 1985. Era o fim de um jejum de 4 dias. E quando eu me libertei da lascívia, Deus começou a renovar o espírito da minha mente. E o que aconteceu foi que a atitude de Deus começou a crescer no meu coração para com as mulheres. E eu percebi que tudo o que a lascívia sexual faz é reduzir uma mulher a um pedaço de carne. E o que aconteceu foi que Deus começou a colocar a sua visão no meu coração. Lembra que a Bíblia diz, seja renovado no espírito da sua mente? De repente eu comecei a ver as mulheres como filhas de Deus, criadas à imagem e semelhança dele. E o que aconteceu foi que à medida que ele desenvolveu isso em mim, eu costumava, sabe, quando eu via alguma propaganda passando, aquilo era tão difícil de resistir se eu via algum material pornográfico. Então, se eu tivesse tipo na televisão, como na Europa uma vez, eu mudava os canais, de repente aparecia algo e você, eu começava a ser tomado pela ira e eu dizia, Senhor, só você podia ter feito isso. O egoísmo em mim me fazia ver mulheres como pedaços de carne, mas agora o amor que você semeou em mim, ele cresce e agora eu as vejo criadas à imagem e semelhança de Deus. E então o que acontece é que você começa a falar com as pessoas. Sabe, eu comecei a ver a forma como algumas mulheres eram tratadas dentro da igreja. A razão pela qual as mulheres são tratadas tão mal na igreja é só por egoísmo. Porque as pessoas não permitem que Deus trate do egoísmo que está no coração delas. E então veem as mulheres como fontes ou pedaços de carne, entendem o que eu digo? Isso serve para qualquer um, mas agora eu estou falando de homens, entendem o que eu falo? E então há um lugar onde você chega, onde Deus pode renovar sua mente e renovar seu coração, e você passa a ver as pessoas como preciosas e valiosas como Ele vê, entendem o que eu digo? Isso é algo que você precisa cooperar com o Espírito Santo e deixá-lo desenvolver isso em você. Quanto mais velho você fica, quanto mais bem sucedido no ministério, vamos dizer assim, mais você deveria valorizar pessoas. Às vezes eu fico um pouco preocupado com pessoas que cresceram um pouco nos seus ministérios e a forma como falam com garçons e garçonetes, a forma como tratam pessoas, é muito preocupante isso. Então, eu era uma pessoa muito autofocada, mas Deus começou a tratar isso e aquela lascívia saiu e havia outro problema que era resultado do meu egoísmo, que Deus teve que tratar no mesmo período. E sabe, este era muito mais sutil, era muito mais enganoso. No começo dos anos 80, eu odiava confrontos. Eu odiava de verdade. Sabe, eu era o cara que, na verdade, na minha igreja, de 8.000 pessoas, eu era o cara mais popular na minha igreja, era mesmo. Eu ouvia as pessoas falando, rapaz, aquele Bevere, ele é um cara tremendo. Ele é um cara legal. Ele é tão cheio de amor. Porque, sabe, eu sempre diria algo bom pra você, mesmo que não fosse verdade.
Quer saber por quê? Eu odiava o confronto, mas eu não percebia por que eu fazia aquilo. E então uma vez eu estava orando e o Espírito Santo mais uma vez atacando o egoísmo que era disfarçado de ser legal. E o Espírito Santo me disse um dia, você não ama aquelas pessoas? Eu disse, como assim? Ele disse, você não ama eles. Sabe, eu tinha acabado de receber um comentário de alguém, por isso que ele falou aquilo, como John Bevere é legal e amoroso, e ele disse, você não ama essas pessoas. Eu disse, sabe, você sabe que é a voz de Deus, mas você diz, pai, você pegou o filho errado. Eu acho que você se confundiu porque eu sou um dos caras mais populares na minha igreja. Deus disse, você não os ama. Eu disse, por que eu não os amo? Ele disse, você sabe por que você diz coisas legais às pessoas, mesmo não sendo verdade? Eu disse, então, por que eu digo coisas legais não sendo verdade? Ele disse, porque você teme a rejeição delas. Ele disse, então quem é o foco do seu amor, você ou elas? Eu disse, eu acho que sou eu. Se você as amasse, você diria a verdade a elas em amor. E é por isso que muitas vezes ministros não conseguem pregar algumas mensagens no púlpito. É por isso que muitos ministros às vezes não conseguem falar a verdade em amor. Porque eles têm medo da rejeição, têm medo que as pessoas deixem a sua igreja. Graças a Deus isso não ocorre aqui. Pastores chorando já vieram para mim e disseram, sabe, John, se eu aliviar um pouco minha mensagem, eu sei que minha igreja cresce, mas sabe, eu não posso. Sabe, talvez ele tenha uma igreja de 2.000 e veio aquela igreja com 6.000 e diz, sabe, eu podia chegar lá. Se eu aliviasse minha mensagem, mas eu não posso, porque eu amo as pessoas. Quando você ama alguém, você fala a verdade para ele em amor. Então o que aconteceu foi que depois que Deus tratou comigo, eu ainda tinha aquela fortaleza do egoísmo, então agora eu me tornei um pregador muito duro. Então eu fui para o outro extremo, agora eu vou pregar a palavra de Deus, quer vocês gostem ou não. Então quando eu comecei a viajar, na década de 90 eu estava fritando congregações. Rapaz, eu me sentia tão mal. E os pastores assistindo aquilo, eu me sentia tão mal pelos pastores. Alguns nem me chamavam. Porque a bagunça que eles tinham que limpar depois que eu ia embora. E eu era um exemplo clássico desta passagem. Deixa eu achar aqui. Aqui, 1 Coríntios 8:1, nova tradução viva. Vocês acham que todos concordam com seu perfeito conhecimento? Enquanto o conhecimento nos faz sentir importante, é o amor que realmente edifica a igreja. Então lá estava eu fritando aquelas congregações. Não tô nem aí se gostam, eu preguei. Mas ainda faltava o amor. Tudo que é nascido de Deus ama, porque Deus é amor. Ele não tem amor, ele é amor. Estão comigo? E então um dia o que aconteceu foi que meu ministério começou a crescer e começamos, sabe, a pregar em outros continentes, nações. Eu fui a uma conferência, falei numa conferência e aquele pastor não ficou feliz com o que eu preguei. Então ele começou a falar de mim. E eu ouvi o que ele estava falando de mim em 4 continentes. 4 continentes? Eu não estou falando de 4 igrejas. Estou falando de 4 continentes. E eu lembro quando isso aconteceu, ele, claro, me escreveu uma carta e eu ouvi isso de outras pessoas também. Eu fiquei devastado. Eu fiquei absolutamente devastado. E o que aconteceu foi que eu comecei a cavar. E eu lembro que no meu porão eu orava toda manhã com tanta paixão. Deus, me dê mais compaixão. Porque o que ele disse de mim foi, John Bevere não tem compaixão. Eu comecei a orar e disse, Deus, me dê mais compaixão, por favor, me dê mais compaixão. E eu comecei a clamar a Deus para ter mais compaixão. E sabe o que aconteceu? Deus começou a agir. E eu lembro, eu estive numa igreja no ano passado, eu já tinha estado nessa igreja por anos e anos e anos, sabe, é uma grande igreja. E o pastor, depois da conferência, ele disse, você se importa se eu for um pouco pessoal? Eu disse, não. Ele disse, sabe, John, você ainda está pregando uma mensagem que é tão poderosa quanto você sempre pregou antes. Ele disse, mas há tanto amor. Ele disse, eu não vi amor antes. Ele disse, agora parece encharcado.
de compaixão. Eu fui procurar aquele homem que falou de mim e eu vi em 4 continentes. Sabe, a coisa triste é que a igreja dele se dividiu completamente. E ele perdeu sua eficiência. Eu não sei se foi resultado direto do que ele fez comigo, eu não estou dizendo que foi. E sabe, eu senti tanto por ele, eu procurei por ele, e eu percebi que mesmo ele não tendo a intenção de ser uma bênção para mim, aquele cara foi uma das maiores bênçãos em minha vida. Porque ele me fez cavar. Sabe, eu olho para Judas e Judas foi um dos caras que empurrou Jesus para o seu destino. Foi por isso que quando ele beijou, ele disse... Quando Judas o beijou, ele disse amigo. Ele o chamou de amigo. Porque Judas ajudava Jesus a cumprir seu destino. Eu olho para José e os 10 irmãos dele queriam destruí-lo, mas foram eles que o empurraram para o destino que ele teve. Algumas vezes as pessoas que fazem o pior para você são aquelas pessoas que te empurram para o teu destino. Porque os irmãos de José disseram, vamos destruir o chamado de Deus na vida de José. Ele diz que será um líder, mas vamos destruí-lo. Mas o mais impressionante é que nunca conseguiram destruí-lo. Foram apenas instrumentos que Deus plantou desde a fundação do mundo para que José cumprisse o seu destino. A única pessoa que pode destruir o chamado de Deus na sua vida, aponte seu dedo para você e diga eu. Apenas você pode destruir o chamado de Deus em sua vida. Veja, Israel ficou ofendida com Moisés, mas Deus disse, na verdade estão ofendidos comigo. E a sua ofensa com Deus acabou custando a eles o seu destino. Eles deveriam entrar na terra prometida, mas acabaram morrendo no deserto. Porque eles saíram da vontade de Deus. Estão comigo? Você diz amém? O objetivo é o amor de Deus e tudo se resume a como vemos as pessoas. Se permitirmos que o amor e a compaixão de Deus cresçam em nossas vidas, não encararemos as pessoas com desprezo. Isso alimenta o tratamento crítico, as atitudes julgadoras, a aspereza em nosso comportamento, etc. Eu quero ir para Romanos capítulo 14, vejam o verso 10, por favor. Por que você critica e julga o seu irmão? Ou por que você o despreza ou diminui o seu irmão? Porque todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. Verso 12. Assim, pois, cada um de nós prestará conta de si mesmo, dará uma resposta com relação ao julgamento a Deus. Sabe, a razão pela qual Paulo trouxe o tribunal de Cristo tem a ver apenas com uma coisa: desprezar ou criticar seu irmão. Não é impressionante? Esta é a coisa específica da qual ele falou a respeito do tribunal de Cristo. Se crentes perderem de vista o segundo maior mandamento, que é amar uns aos outros, evidentemente cairemos na armadilha da qual Paulo fala, desprezando uns aos outros. Esta mentalidade é especialmente encontrada quando alguém possui conhecimento bíblico fora do fundamento dos frutos do Espírito. A Bíblia diz que Deus é amor, certo? Como falamos antes, ele não tem amor, ele é amor. Então não devemos ser diferentes, pois fomos recriados à sua natureza. Eu quero que você vá comigo para 1 Coríntios capítulo 13, verso 1. E eu quero ler isso para vocês. Esta noite nós vamos ler da Nova Tradução Viva. Paulo diz, se eu pudesse falar qualquer língua no céu ou na terra, mas não amasse as pessoas, eu estaria apenas fazendo barulho sem sentido, como um alto gongo ou um símbolo retinindo. Se eu tivesse o dom da profecia, e se eu conhecesse todos os mistérios do futuro, e conhecesse tudo sobre tudo, e não amasse os outros, de que serviria? Se eu tivesse o dom da fé e falasse com uma montanha e ela se movesse, sem amor eu não teria nada de bom para ninguém. Deixa eu dizer isso, o amor se origina no coração. Quantos sabem que há 3 níveis de comunicação? Vamos, fale comigo, quantos sabem disso? Eu fico feliz porque pelo menos 10 sabem. Não, tudo bem, eu não acho isso ruim, mas por favor entendam. Há 3 níveis de comunicação. Palavras são o nível mais baixo da comunicação. Porque você pode olhar para seu irmão em necessidade e disser, seja aquecido e alimentado, a Bíblia diz, como se a compaixão não for manifesta, o amor habita em você. Certo? Você pode dizer a seu irmão, eu vou orar por você, mas se ele tiver necessidade de comida ou coisas cotidianas, como o amor de Deus habita em você, então a forma oral é a forma mais baixa de comunicação. O próximo nível de comunicação é a ação. Mas não é o nível mais alto. Eu disse, não é o nível mais alto. Diga, não é o nível mais alto. Sabe por que eu digo isso? Porque Paulo disse, se eu der tudo o que eu tenho aos pobres, e mesmo entregar meu corpo para ser queimado, esta é a ação mais elevada de amor que você faria. Mas ele diz, você pode ter essa ação elevada de amor e ainda assim não ter amor. Ele diz, pois se eu der tudo o que tenho aos pobres e entregar meu corpo para ser queimado e não tiver amor, de nada se aproveita. Então isso me diz que o nível mais alto da comunicação é aquele do coração. É onde o amor se origina.
O amor se origina em seu coração, é por isso que tem que haver a obra do Espírito Santo. Por isso eu sou tão grato por aquele ministro que me fez implorar por compaixão a Deus. Eu não conseguiria sozinho. Eu me ajoelhei a Deus e disse, eu preciso. Então aquilo pelo que você deve orar é por muita graça, muito amor e muito temor do Senhor. Vocês entenderam isso? Por tudo o que falamos, vocês entenderam? É isso que vai funcionar, é isso que vai multiplicar a graça de Deus na sua vida. Você pode dizer amém? Deixe-me ler isso para vocês. Direto do livro. Quando amarmos, seremos pacientes e bons com os outros, não invejaremos o sucesso dos outros, porque será nossa paixão vê-los vencer. Jamais nos gabaremos de nós mesmos e abandonaremos toda arrogância e orgulho, não exigiremos que as coisas sejam feitas do nosso jeito, não ficaremos irados por uma postura impaciente, não guardaremos registros de quantas vezes fomos injustiçados, mas decidiremos perdoar e liberar toda a dívida. Nunca riremos da injustiça, mas teremos paixão pela misericórdia e pela verdade, jamais desistiremos das pessoas, nem perderemos a fé e sempre esperaremos e acreditaremos no melhor. Sempre veremos as pessoas como inocentes até se provarem culpadas e não culpadas até se provarem inocentes. E mesmo assim esperaremos o arrependimento e a restauração. Seremos cheios de esperança e suportaremos qualquer dificuldade em benefício do reino ou do bem-estar de outros. Resumindo, viveremos para ver a edificação piedosa dos outros que só pode ser encontrada na conformidade delas a Cristo e no cumprimento da sua vontade em suas vidas. Você pode dizer amém? Sabe, eu tenho um amigo muito querido e toda vez que eu ia para a igreja dele, ele dizia, você quer ficar no hotel luxuoso ou no hotel rico? Ah, no hotel rico, por favor. E, sabe, eu nunca vi um homem tão extraordinário. Jack voltou para casa com o Senhor em maio desse ano. Ele estava indo fazer uma cruzada no Zimbábue, pegou um avião em Amsterdã e teve um ataque cardíaco. Eu nunca vi um homem amar sua esposa e suas filhas como aquele homem. Eu nunca vi um homem amar sua congregação e chorar por sua congregação como aquele homem. Eu nunca vi um homem tratar garçons e garçonetes da forma como ele fazia. Quando eu fui a seu funeral, você não acreditaria quantas milhares de pessoas estavam lá. E sabe, muitos mais ainda foram salvos e foram à sua igreja. E sabe quem eram? Garçonetes, garçons, valetes. Eram pessoas da cidade, porque onde quer que estava Jack Wallace, você não o tratava como a pessoa mais importante. Você era a pessoa mais importante. E eu me lembro, todos aqueles líderes estavam no funeral, Tony Barnett e vários outros líderes. E eu lembro que todos foram convidados a falar um pouco. Foi um funeral de 4h30. E imagine, vários pregadores lá, você deve entender. E Lisa e eu fomos os primeiros, depois foram outros, mas cerca do quinto cara a ir até lá foi Jim Bakker. E Jim Bakker se levantou e olhou para aquela congregação. E ele disse, eu achava que eu era o melhor amigo de Jack Wallace. E o lugar inteiro estourou em riso. Porque era exatamente assim que ele fazia você se sentir e era exatamente isso que você era para ele, estando na presença dele. Eu ouvi falar com um valet, alguém que estava estacionando seu carro, eu ouvi falar com um garçom e eu via tratá-los como os seres humanos mais preciosos. Ele os tratava como seres humanos, nunca os desprezava, ele deixava gorjetas que me impressionavam. E sabe, eu não entendia no começo, mas depois entendi. Sabe, andando com pessoas como ele e outros, Pastor Rob, Linda, você aprende. E eu pensei, tá certo, eles são valiosos. Que forma de poder usar dinheiro para influenciar a vida das pessoas. Como Jesus disse, usem o dinheiro para influenciar pessoas às suas habitações eternas. E no final elas te receberão na tua habitação eterna. E, sabe, Jack tocou vidas e vidas e vidas e vidas. Ele não foi só fiel ao seu chamado e aos seus dons a construir uma igreja de 4.000 pessoas em Michigan em 10 anos, mas ele também fez com que suas minas se multiplicassem em toda a área da sua vida. Estão comigo? Há outro homem que eu penso quando eu olho alguns indivíduos que mais impactaram a minha vida. Sabia que alguns deles você nunca verá atrás de púlpitos nesta terra, porque não são pregadores. E um homem que eu penso que teve tal profundo impacto na minha vida foi um homem chamado Mike Paulson. Mike foi um cara que trabalhou para a Rockwell International. Eu trabalhei na Rockwell International como engenheiro e ele era contador naquele tempo. Sentávamos próximos um do outro e ele descobriu que eu fui na igreja dele, ele foi na minha igreja e começamos a falar. E eu digo a vocês, Mike era um cara extraordinário. Você ficava perto dele, ele exalava integridade. Mike exalava amor e integridade. E sabe, um homem brilhante. Então chegou um dia e passávamos horas e horas e horas falando. Ele derramava sobre mim. Eu era um bebê cristão, tinha sido salvo há alguns anos apenas. E então eu lembro que eu saí para trabalhar em tempo integral, parei de trabalhar como engenheiro para trabalhar na minha igreja e pouco tempo depois ele também saiu da Rockwell International e começou seu próprio negócio.
E sabe, por anos ele fez meu imposto de renda de graça, porque ele via que eu não estava ganhando muito dinheiro. Ele disse: não, John, eu faço para você, eu amo você, eu vou fazer. E eu lembro quando o nosso ministério decolou, ele ajudou o nosso ministério a decolar, ajudou tantos outros ministérios também com seus livros. E sabe, ele tinha também muitos e muitos clientes que eram empresas, porque a empresa dele cresceu muito e de repente ele já estava lá com vários funcionários trabalhando para ele. E recentemente, sabe, eu liguei para o Mike, porque eu lembro que tinha um cara, ele falava muito dele, era um cara que tinha tido uma grande influência na vida do Mike. E eu lembro dele falando desse cara chamado Charlie. Então, quando eu escrevi o livro, eu liguei para o Mike. E eu disse: Mike, sabe, me conte sobre esse cara, Charlie. E ele começou a chorar, mas antes de eu te dizer o que ele falou sobre o Charlie, deixa eu te contar o que eu perguntei a ele nesse telefonema também. Eu disse: Mike, quantos clientes passaram pelo seu escritório de contabilidade desde que você começou? Ele disse: cerca de 12.000. Eu disse: quantos clientes regulares você tem, aqueles que vão todo ano? Ele disse: cerca de 5.000. Eu disse: desses 12.000, a quantos você ministrou? Ele parou um pouco, pensou. Primeiro ele disse: todos. Eu disse: não, Mike, eu quero um número realista. A quantos você realmente ministrou? E ele parou, pensou e 90%. Eu disse: então você ministrou a palavra de Deus a 10.000 pessoas? Ele disse: sim. Eu disse: quantos você levou ao Senhor? Ele disse: John, centenas. Ele disse: semana passada teve um cubano aqui no escritório, eu levei ele ao Senhor e oramos por câncer. E eu fiquei ali impressionado. E eu disse: então me fale do homem que teve grande influência na sua vida. E ele começou a chorar. Ele disse: John, seu nome era Charlie. Ele disse: ele era o zelador de uma fábrica de papel. Ele disse: John, deixa eu te falar da minha família, eu nunca falei antes. Ele estava desmoronando de chorar ao telefone. Ele disse: 6 em 9 dos meus tios e tias terminaram num asilo para loucos. Ele disse: minha mãe terminou num asilo desses. Ele disse: meus 2 avós levaram tiros de outros homens e morreram. Ele disse: esse era meu destino, era para isso que eu caminhava. Ele disse: por problemas financeiros, minha mãe teve que me dar para outra família por 7 anos. E a família para a qual ela me deu era do Charlie. Charlie era o zelador de uma fábrica, e Charlie se sentava e me falava da palavra de Deus. E todo domingo ele me levava para a igreja, e no caminho para a igreja ele me ensinava sobre a palavra de Deus. E ele disse: John, se não fosse pelo Charlie, eu não seria o que sou hoje. Provavelmente estaria num asilo para loucos ou morto. Ele disse: eu seria um viciado em drogas, um alcoólatra. Ele disse: sabe, John, chorando ao telefone, minha filha escreveu algo. Sabe qual era o título da redação para a escola? O maior homem que eu nunca conheci. E ela disse que a redação era sobre o Charlie. O zelador de uma fábrica de papel. Eu quero que você pense nisso. Charlie impactou Mike. Mike alcançou 12.000 pessoas no seu escritório de contabilidade. E quem sabe o efeito dominó disso? Ele levou ao Senhor centenas por sua contabilidade. Quem sabe o efeito dominó disso? E não só isso, ele teve grande influência na minha vida. E nós podemos tocar milhões de vidas. Então todos os milhões que eu tocar serão creditados ao Mike. E todos esses milhões também serão creditados ao Charlie, que impactou o Mike. Charlie multiplicou suas minas grandemente. Isso me lembra uma história real que um dos meus empregados leu para mim recentemente, sobre um ateu chamado Max Jukes e um homem de Deus chamado Jonathan Edwards. Quantos aqui o conhecem? Eis aqui a história. Estão prontos para isso? Max Jukes, o ateu, vivia uma vida ímpia. Ele se casou com uma garota ímpia e dessa união nasceram 310 pessoas que morreram miseráveis. 150 criminosos, 7 eram assassinos, 100 eram bêbados e mais da metade das mulheres eram prostitutas. Seus 540 descendentes custaram ao Estado $500.000. Como isso foi escrito há muito tempo, talvez já seja $1 milhão. Mas ainda bem que isso funciona para os dois lados. Há o registro de um grande homem de Deus americano chamado Jonathan Edwards. Ele viveu na mesma época que Max Jukes, mas se casou com uma moça piedosa. Foi feita uma investigação sobre os 1.394 descendentes de Jonathan Edwards. 13 se tornaram presidentes de universidades, 65 professores, 3 senadores,
30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 75 oficiais do Exército e Marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores proeminentes e um vice-presidente dos Estados Unidos. 80 se tornaram funcionários públicos em outras áreas. 295 formados em universidades, entre os quais governadores, ministros em países estrangeiros, seus descendentes não custaram ao Estado um único centavo. Estes homens, Charlie, Mike e Jonathan Edwards, influenciaram um número tão grande de vidas que a influência deles levou a um legado. Embora não tenha sido um ministério público como Jonathan Edwards não foi, que impactou as multidões que falamos, mas suas vidas pessoais, este privilégio Deus dá a cada um de nós. Eu penso em você, pastor, que me contou sobre sua experiência no céu noite passada. Aí está você, um pastor auxiliar fiel nessa igreja. E Deus te deu uma viagem para o céu ano passado. E Jesus te mostrou a fila de pessoas que você tocou. E você disse que a fila era tão grande que não dava para ver o fim. Deus dá a cada um de nós a chance de tocar vidas de pessoas e multiplicar as minas. Ninguém fica sem receber a chance. Você pode dizer amém? Como você responde ao policial, a forma como fala com seu pastor, a maneira como conduz sua vida financeira, as palavras que usa com indivíduos, a lista continua e tudo afeta as vidas daqueles ao seu redor. Você será um construtor ou uma pedra de tropeço? Sim, cada um de nós prestará contas pessoais a Deus. Então não se condenem mais uns aos outros. Decidam viver de tal maneira que não coloquem um obstáculo no caminho de outro cristão. Busquemos harmonia na igreja e tentemos edificar-nos uns aos outros. Isso é Romanos 14, 12 e 19 na Nova Tradução Viva. Paulo fala isso em relação direta com o tribunal de Cristo. Cada influência que exercemos sobre as pessoas passará por um exame detalhado. É muito importante que tenhamos isso diante dos olhos o tempo todo. Isso nos motivará a vencer. Repitam, vencer. Vocês sabem disso aqui. Ao invés de olharmos para nós mesmos, ou seja, vencendo, estamos correndo nossa carreira com um propósito a cada passo, ganhando o prêmio. Amém? Rebecca Rutter Springer foi uma mulher que viveu no século XIX. E ela teve o privilégio de ir para o céu. Ela esteve no céu, Deus sabe quanto tempo, pois ficou de coma por meses, mas ela escreveu um livro que é um dos livros mais famosos, que se chama Intramuros, Meu Sonho com o Céu. E no seu livro ela fala de um grande homem de Deus no céu que olhou para ela e disse o seguinte. Ela diz, e eu estou citando do livro dela, se pudéssemos entender enquanto ainda somos mortais, que dia a dia estamos construindo para a eternidade. Quando eu li isso me alegrei muito, porque eu já tinha escrito quase todo o livro. Se pudéssemos entender que enquanto ainda somos mortais, que dia a dia estamos construindo para a eternidade, como nossas vidas seriam diferentes de muitas maneiras. Cada palavra gentil, cada pensamento generoso, cada ato altruísta se tornará uma coluna de eterna beleza na vida que virá. Outra grande forma de influenciar pessoas é conduzindo pessoas a Jesus. Ganhar almas. Deixe-me ler em Provérbios 11:30 na Bíblia Amplificada. O fruto de uma vida justa sem concessões é uma árvore da vida. E aquele que é sábio captura vidas humanas para Deus. Como pescador de homens, ele as acumula e as recebe para a eternidade. Não é uma grande passagem? Como jovem crente, eu costumava sentir a pressão para pregar a cada pessoa com quem eu tinha contato. E eu provavelmente afastei mais pessoas do que ganhei. Mas então, quando fiquei mais velho, eu percebi que o Espírito Santo nos guia. É por isso que Jesus disse, eu só posso fazer o que vejo meu Pai fazer. E eu me tornei um pouco mais maduro, um pouco mais sábio com a forma com a qual lido com as pessoas, entendem? Uma das pessoas que eu tive o privilégio de levar ao Senhor foi minha própria esposa, Lisa Bevere. Ela era a garota mais selvagem do campus da universidade. Isso não saía da minha boca, saía da boca dos outros. Ela era um animal para festas. Ela caminhou rapidamente para o vício alcoólico. Infelizmente, até hoje, o pai dela ainda é um alcoólatra. E basicamente ele ficou bêbado a vida inteira. Esse era o destino dela, para onde ela ia. E Deus pôs em meu coração, eu disse, Senhor, não ficarei com nenhuma outra mulher até minha esposa vir. Porque antes de eu ser salvo, namorar era um hobby, mas depois que eu me converti, namorei 3 garotas e as 3 cristãs. 2 queriam casar comigo, eu queria casar com a terceira e nenhuma era de Deus. Então quando eu saí da terceira relação, eu disse, Deus, eu não vou namorar mais, você traga minha esposa. Então Deus pôs no meu coração para eu sair com a garota mais selvagem do campus. Eu coordenava um estudo bíblico na universidade e todas as garotas achavam que eu tinha me desviado, mas eu tinha convidado ela para vir para o estudo bíblico no sábado à noite. Depois do estudo bíblico, ela veio apertar minha mão, já era 1:30 da manhã, eu tinha pregado até meia-noite. 1:30 ela apertou minha mão e disse, precisamos de uma Bíblia. Eu disse, para quê? Ela, para fazer isso. Fazer o quê? Ela disse, ser salvo. Eu disse, não, eu não estou falando bem disso, Lisa. Ela disse, não importa, eu quero isso agora. Ela foi salva de 1:30, cheia do Espírito às 2:15.
Ela voltou ao dormitório e das 3 às 5 estava procurando o livro de Paulo. Às 5 da manhã ela escutou o Espírito Santo dizer para ela Coríntios e achou o texto que diz que se alguém está em Cristo é uma nova criatura. Ela ficou louca porque Deus falou com ela. Na manhã seguinte ela deixou o dormitório e foi para casa porque seus pais moravam em outra cidade. E a sua mãe era crente e orava por ela há anos, e quando ela viu Lisa entrando pela porta, ela caiu aos pés da Lisa chorando e disse: "Você foi salva a noite passada, não é?" Ela disse: "Eu fui." Ela disse: "Sabe, o homem que me levou ao Senhor será meu marido." A mãe dela disse: "Ah, querida, você só está atraída por ele porque ele te levou ao Senhor." E ela disse: "Se tem algo que não estou, é atraída." Foi um insulto absolutamente maravilhoso. Você pode dizer amém? A Lisa namorava com caras que te batiam se você olhasse torto pra eles. Jogadores de beisebol, jogadores de rugby, uns caras sérvios, sabe? Esse tipo de coisa. Deixa pra lá. E... eu não era o tipo dela. Ela me chamava de tenista magrelo. Agora eu sou o gatão sexy. Eu acho que isso é muito bom. Mas continuando, ela disse: "Mãe, Deus falou comigo essa manhã e me disse que eu vou casar com John, que ele vai ser meu marido." Agora deixa eu dizer algo. Lisa Bevere hoje já escreveu livros que são best-sellers nacionais, 5 best-sellers. Seus livros já estão perto de 1 milhão de cópias. Eu acho que estão em 700 mil agora. Ela prega em conferências de mulheres e ministra para milhares de mulheres toda vez que ela vai pregar numa conferência. Ela já esteve no mundo todo, já esteve na Austrália ministrando a mulheres, já aqui nos Estados Unidos, está na Europa, ela vai para as Filipinas amanhã, ela vai se encontrar com o presidente das Filipinas na quarta, ela vai falar para cerca de 15 mil mulheres nas Filipinas essa semana. E sabe o que é realmente legal? Cada pessoa que ela tocar, eu recebo crédito. E isso não veio do lado dos meus talentos, veio do lado das minhas minas. Eu a levei ao Senhor em um nível pessoal. E agora todas as pessoas que ela toca veem o que eu digo. Sabe o que mais, pessoal? Sabe, senhoras e senhores? Algumas das coisas mais insignificantes, aquelas coisas que para mim pareciam ser as mais insignificantes, acabaram sendo as coisas mais significantes da minha vida. Nunca menospreze a direção do Espírito Santo. Você pode levar alguém ao Senhor no meio da rua e nunca mais vê-lo, e então ele acaba sendo um Bill Wilson. E quanto ao cara que encontrou Bill, meu querido amigo Bill, embaixo do banco do parque, ele o levou a Jesus e cuidou dele. E agora Bill Wilson já tocou milhões de vidas por todo o mundo, por causa daquele cara que ouviu o Espírito Santo e tocou aquele garoto. Sabe, podemos continuar aqui, mas eu digo, Deus dará oportunidade a todos. Você pode levar alguém do seu trabalho, alguém inesperado. Você pode levá-lo ao Senhor. Você pode dizer algo que no fim vai levá-lo ao Senhor. E então ele pode acabar ministrando a milhões de vidas. E o que vai acontecer no tribunal de Cristo quando Jesus olhar para você e disser: "Olhe todas as pessoas que você influenciou." E você: "Eu nunca... São milhões? Como eu toquei esses milhões?" Lembra daquele cara que eu pus no seu coração para falar sobre mim? Ele não foi salvo aquele dia. Mas você semeou, e então alguém colheu, e ambos recebem a paga juntos, e ambos se alegram juntos. Você tocou toda essa gente. Tudo é influência de vidas, amigos. Tudo é construir a casa sob medida para Deus. Deixe-me dizer, o tempo é curto. O tempo é curto. Não temos tempo a perder. A Bíblia diz para remirmos o tempo. Ouça, não se torne mais ativo na sua carne, porque você sabe que não constrói nada eterno sem a graça de Deus. Torne-se mais dependente do Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo oportunidades para ministrar seu reino eterno para pessoas e influenciar a vida de pessoas. E quando fizer isso, observe, ele abrirá portas. E se você for fiel, ele dará mais. E você é fiel ali e ele dá mais. E você é fiel aqui e ele dá mais. Porque qual a vontade dele para sua vida? Multiplicar. Façam negócios até eu voltar, multipliquem suas minas. Amém? Cada um de vocês é um embaixador do reino. A cada um de vocês ele deu a habilidade de tocar almas para todos sempre. Então ouçam. Faça disso um propósito para o resto dos seus dias. Ser movido, impelido, dirigido pela eternidade. Amém? Amém. Obrigado. Deus os abençoe. Deus os abençoe. All of these and many more books, DVDs, CDs, and tapes on the subjects that have burned into the hearts of John and Lisa Bevere. So get in touch with Messenger International today, by mail, phone, or by going online at www.messengerinternational.org.